Quando você compra uma casa, quando você compra um carro, quando você compra um apartamento, o invejoso, a pessoa que tem um espírito invejosa, ao invés dela te dar parabéns ou se alegrar, ela deseja que você se dê mal na vida, porque ela não teve capacidade e você conseguiu. Então o invejoso nunca vai apertar sua mão te parabenizando. O invejoso sempre vai querer que você perca. O espírito do invejoso é que você sempre esteja por baixo e ele esteja por cima de você, além de você. O invejoso não tem coragem de fazer o que você faz, mas ele trabalha dia e noite torcendo para o seu mal. Diga: o sangue de Jesus tem poder. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: o Senhor disse: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, escuta isso, gente, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: Espírito Santo, me dá a unção e a coragem de Davi, em nome de Jesus. Amém? Quem tem a unção e a coragem de Davi é rei, não é verdade? Quem tem a unção e a coragem de Davi reina. Reina. Bom, pessoal, nós estamos diante de um grande clássico da história bíblica. Quem nunca ouviu falar de Davi? Quem era Davi? Davi nasceu em Belém, filho de Jessé, bisneto de Ruth. Fiz uma pregação há uns dias atrás falando sobre Ruth. Vocês lembram? Está lá no canal no YouTube também. Então a Ruth é bisavó de Davi. Aquela moça moabita que decidiu perder o marido e decidiu ficar com a sua sogra. E a sua sogra volta para Israel e ela insiste em ir, diz: não, ela diz: fica aí, minha filha, eu não tenho outro filho para dar para você casar. E ela disse: não, eu vou contigo. A nora acompanhou a sogra, mesmo estando viúva. Ela casa com Boaz, tem um filho chamado Obed. Obed casa, tem um filho chamado Jessé, e Jessé gera a Davi. Que história, hein, gente? Porque a história de Ruth é muito forte. Muito bem. Então, Davi, ele cresce entre irmãos. A história é um pouco parecida como José, porque os irmãos de José odiavam ele. Os irmãos de Davi também odiavam a Davi, porque Davi era filho de Jessé, mas com outra mulher, que a Bíblia não fala o nome dela. A gente já procurou de tudo que é jeito, não acha o nome da mãe de Davi. Então os irmãos de Davi odeiam ele, porque ele é filho de outra mulher com Jessé.
ele é humilhado, ele é afrontado. Então a Bíblia diz que Davi, ele era o mais novo, era o mais jovem. Era o mais jovem, mas sem o Espírito de Deus. Estou falando sem, tá, pessoal? Ele era um homem temente, um jovem temente a Deus. E sem o Espírito de Deus, ele tinha várias habilidades. Era pastor de ovelhas, sabia tocar muito bem a harpa, escrevia salmos. Isso sem o Espírito de Deus. Pastor de ovelhas, tocava a harpa, escrevia salmos. E ainda tinha, apesar de franzino, tanta coragem que matou um urso e um leão. Isso sem o Espírito de... Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus tem habilidades como essa. Agora imagina com o Espírito de Deus. Aí ninguém segura, é ou não é verdade? Pois bem, acontece que o Senhor rejeita o rei Saul. O rei Saul, ele se perde, ele deixa de adorar Deus, se enche de ignorância e soberba, e como o rei de Israel passou a fazer as coisas erradas. E Deus disse para o profeta Samuel: eu o rejeitei, vá agora na casa de Jessé. Jessé era um belemita, um dos anciãos muito respeitado. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele anuncia, ele diz: olha, chama todos os teus filhos, porque o Senhor me enviou hoje aqui para ungir um dos seus filhos como rei. Só que não espalhe essa notícia não, fica aqui entre nós. Chamou todos os filhos, passaram-se todos os filhos de Jessé, todos menos Davi. Você começa a entender que os filhos que estão assentados à mesa são os filhos do primeiro casamento, são os filhos mais velhos, são os filhos, inclusive os filhos de Jessé, eles faziam parte do exército de Israel. Então aparentemente eram pessoas preparadas. Mas a lição que aprendemos na palavra de Deus é que ainda bem, primeira lição, ainda bem, Deus não olha para... E quando fala de aparência, está falando de condição. Deus não vai, pode escolher, mas não quer dizer que Ele vai escolher aquele que tem formação, aquele que tem dinheiro, aquele que sabe falar bem. Deus pode escolher? Pode, mas não quer dizer que vai escolher ele. Quem está me entendendo essa parte aí, pessoal? Deus pode escolher uma pessoa capacitada, mas quando Deus tem um propósito, e aí eu estou elevando agora a palavra em um outro nível. Quando Deus quer fazer uma obra e tem um propósito, Ele pega realmente quem não tem nada para mostrar. Deus pega alguém que, quando as pessoas olham, não vê nada, digamos, que possa impressionar. Quando Deus tem um propósito, é assim que Ele faz. Amém, gente? Então o Senhor diz: não é esse, não é esse, não é esse. Passa todo mundo. Ô Jessé, ainda tem algum filho? E ele lembra: sim, eu ainda tenho o Davi, é o meu filho mais novo, é o caçula. Ele não está aqui, ele está cuidando das ovelhas. Então ele diz: manda chamá-lo, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. Não estava dizendo que seria ele, mas mandou, só ia comer quando Davi chegasse. Quando Davi chega, o Senhor fala ao profeta. Legal nessa intimidade, né? Deus fala com o profeta: Samuel, pode ungir o rapaz, desse aí eu me agradei. Não podemos esquecer que o Senhor havia repreendido Samuel, porque Samuel se enganou. Quando Eliabe veio, ele disse: tão certo como eu estou diante do ungido do Senhor. O Senhor disse: não, esse aí eu também rejeitei. E aí ele diz: não olhe para a aparência, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ainda bem, não é, pessoal? Porque senão nós estaremos perdidos. Porque as pessoas, quando olham para nós assim, ó, olha para nós de cima para baixo, não olha de baixo para cima não, olha de cima para baixo e diz assim: esse aí
esse aí é um doidinho. Não é assim que as pessoas medem a gente? E o Senhor diz: eu olho para o coração. Pode ungir esse aí. Então quem era Davi? Um jovenzinho, franzino, não pediu para ser rei, não pedia para Deus honrá-lo diante dos seus irmãos. Davi, ele era um jovem puro, inocente, um rapaz que obedecia ao seu pai, fazia as coisas corretas, e o seu coração agradou a quem? Então o Senhor viu quando ele foi agredido pelos irmãos, o Senhor viu quando ele foi esquecido pelos irmãos, o Senhor viu quando ele sempre era esquecido nas festas, o Senhor viu a humilhação que Davi passou. Então quando Deus tem um propósito, ele diz: então eu vou honrar o menor, já que ele tem um coração puro. Quando Samuel unge Davi, os irmãos ficam decepcionados. A inveja, misericórdia. A inveja é uma praga, não é, gente? Vamos falar já dela aqui. Escute, Samuel, ele pede para que não se espalhe a notícia, porque Davi estava sendo ungido como rei, mas ele não iria assumir de fato naquela mesma hora. E essa coisa de não espalhar a notícia despertaria a ira de Saul, que já estava desviado. O massacre seria feio. E aqui nessa palavra a gente começa a entender que quando Deus tem uma promessa na nossa vida, Deus vai entregando para nós paulatinamente. Amém, gente? Para a gente não se perder, para a gente não se desviar. E outra, a gente tem que fazer por merecer. Sim ou não? Escute, aquela unção foi uma promessa. Eu vou dizer de novo aqui. Aquela unção foi o quê? Uma promessa. A gente não unge vocês aqui? Sim ou não? A gente não ora por vocês aqui? A gente está profetizando. O que Samuel fez ali foi entregar para Davi uma promessa. Eu pergunto, você crê que Deus já entregou para você uma promessa? Cabe a você lutar para que ela se cumpra. Pegue essa lição, por favor. Ah, bispo, mas Deus disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Mas você precisa estar no lugar da bênção. Não, mas Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Mas olha o povo de Israel. Deus falou que ia tirar o povo do deserto e levar para a terra prometida. Ele não levou. Por que não levou? Porque o povo saiu da presença e o Senhor não levou. Ou seja, o Senhor não cumpriu porque o povo se desviou. Compreende a linguagem, pessoal? Então você precisa estar no lugar da bênção. Davi recebe aquela promessa e a partir dali ele passa a se tornar mais fervoroso na presença de Deus. Os dias passam, 1, 2, 3, e nada muda. Davi continua na sua vida comum, na sua vida normal. Um belo dia, a Bíblia diz que um espírito maligno entrou em Saul, o rei. Ele passou a ser agressivo, deprimido, porque ignorante ele já era. O espírito maligno entrou nele, ele quebrava tudo. Ele disse: olha, chame alguém para tocar uma harpa para mim, para ver se me alivia essa perturbação. Ele estava perturbado mesmo. Chamam a quem, pessoal? Olha aí. Chamou Davi. Ah, eu conheço alguém, filho de Jessé, toca a harpa. Chama lá ele. E Davi se apresenta diante do rei e começa a tocar. E quando Davi toca, Saul se acalma, os espíritos malignos saem. Mas era só Davi voltar para casa que o demônio voltava de novo. E aí é uma lição que a gente tem que aprender, que a gente ora e o demônio sai. Mas se a pessoa ela não encher esse lugar vazio da presença de Deus, o demônio, e ele volta com 7.
E aquela pessoa diz: como é que eu não me entendo, por que eu não sou liberto? Eu não sou liberto por quê? Você não é liberto porque, quem sabe, você não permanece na presença de Deus. Eu não entendo por que eu não consigo me libertar, porque talvez você não se firmou. Ah, mas o bispo, o apóstolo, não sei quem orou por mim, eu senti a presença, dormi bem, mas no outro dia, quem sabe você precisa mudar alguma coisa, porque a oração tem poder, tem ou não tem, gente? Mas a pessoa precisa encher a parte que está vazia com a presença de Deus, porque senão o demônio volta. Então veja bem, pessoal, Davi toca e Saul se alivia, espiritualmente falando. Passa-se os dias. O que acontece? Israel passa a ser ameaçado pelos filisteus, porque lá havia um gigante chamado Golias. A Bíblia diz, pessoal, que Golias, ele media 2,90 metros e alguma coisa, quase 3 metros de altura. Não era um bicho, um animal, não. Era um homem muito forte, muito alto, quase 3 metros de altura. Então Golias, ele foi durante a sua juventude treinado para ser um guerreiro filisteu. E agora por 40 dias esse filisteu desafia as tropas de Israel, dizendo: olha, Israel, mande aí um homem para que lute comigo. Aquele que perder, o povo servirá ao vencedor. 40 dias o Golias dizia: não tem homem aí para lutar comigo não? Se eu perder, o meu povo vai servir a vocês. Mas se vocês perderem, se o homem de vocês perderem, vocês servirão ao meu povo. Saul, que era guerreiro, se escondeu. Saul era guerreiro, sabia, né? Saul, ele era rei e guerreiro, se escondeu. O comandante Abner se escondeu, e todos os soldados se esconderam, inclusive os que estavam de longe na batalha, os irmãos de Davi, que receberam a visita de Davi, porque o pai de Davi mandou Davi levar comida para os irmãos que estavam na guerra. Quando Davi chega e ele vê o cenário, e ele ouve quando o Golias fala: não tem homem aí não para lutar comigo, e não sei o que. E Davi vai falar o seguinte: quem é esse incircunciso que desafia as tropas de Israel e que desafia o Deus de Israel? Pois eu vou lutar com ele. Os irmãos de Davi olham para Davi e dizem: Davi, vai se aquietar, rapaz, volte para casa. Quem é você? Os irmãos de Davi, que eram soldados, desprezam a Davi, e ele disse: não, eu vou. Gente, quando a unção de Deus está sobre você, você não vê o inimigo como maior. Eu vou repetir aqui porque só um irmão aqui entendeu. Quando a unção e a glória de Deus está sobre você, você quando olha para o seu inimigo, você não vê ele como maior que você. Você é maior que ele. Davi poderia ser menor na estatura, mas na fé e na unção ele era o quê? Maior. E ele disse: eu vou vencer. Davi já conhecia o rei. Então Davi, quando foi tocar para o rei, diz: ô rei, o senhor fez uma oferta para quem matar o Golias, casa com a sua filha e a sua família isento dos impostos. Eu vou lutar e vou vencer ele, não pelo prêmio, mas para que fique sabido que os filisteus precisam respeitar o Deus de Israel. Preste atenção, havia um prêmio para quem vencesse o Golias, mas Davi rejeita esse prêmio. Ele diz: eu vou lutar para que fique sabido que há um Deus. Diga que há um Deus. Para que fique sabido que há um Deus em Israel. Vamos ao texto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. Vamos ao texto. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles,
pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, isso Davi falando para o rei, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja contigo. Então veja, pessoal, a fé de Davi, a confiança de Davi era tão grande que Davi dispensa uma espada que o rei deu para ele. Eu vou repetir aqui: a fé e a certeza de Davi era tamanha que ele dispensa a roupa de guerra que o rei oferece para ele. Ele diz: olha, me sinto incomodado porque nunca usei uma espada, uma armadura, uma couraça. Estou me sentindo meio travado, pesado. Assim não vou conseguir. E aí ele pega 5 pedras. O texto diz que Davi pega 5 pedras e apenas uma funda ou uma baladeira, um estilingue. Ele diz: eu vou lutar contra ele, não é com espada, mas é em nome do... Só que precisava derrubar. E para derrubar, não teria que ser simplesmente com um canhão, uma bazuca, um rifle, uma flecha. Para derrubar poderia ser também com o negócio era derrubar, então poderia ser com uma pedra. O intento ali era derrubar. Ele pega 5 pedras. 5 pedras por quê? Uma era para o Golias. E as outras 4? As 4 pedras era se falhasse, se errasse de primeira? Não, sabe por quê? Porque Golias tinha 4 escudeiros. Então um era para o Golias e ele não ia errar. Oh glória, diga: eu não vou errar. Um era para Golias e ele não ia errar. E as outras 4 para os 4 escudeiros, caso se metessem a besta. Isso era certeza, pessoal. Bom, a história você já sabe. Quando Davi desce, o Golias despreza ele. Você é o melhor que Israel tem? Porque Davi era... Você é o melhor que esse povo tem? Pois eu vou destroçar você. Eu vou destroçar você. O meu povo vai dominar sobre o povo de vocês. E Davi diz: olha, você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. A primeira pedrada derrubou. Davi pula em cima de Golias, toma a sua espada e corta a sua cabeça, e chega no acampamento de Israel, carregado pelos braços do povo em festa. Davi agora é um herói nacional. Imagina o povo jogando Davi para cima assim, ó. Davi nos livrou. Foi festa, muita festa. E aqui, gente, o texto diz lá no versículo 42, diz o seguinte: olhou para Davi com desprezo e viu que isso era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves, ou seja, o exército também seria derrotado. O exército filisteu darei. Aí.
as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A terra saberá que há Deus em Israel. Verso 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça do filisteu. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho? Essa pergunta aqui é muito forte, gente. De quem você é filho, meu jovem? Davi respondeu: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Eu digo que essa pergunta aqui é muito importante, pessoal, porque não é simples assim. De quem você é filho? Essa pergunta tem uma profundidade. É como se o rei quisesse saber quem foi que treinou Davi. Porque é um menino. Eu quero saber quem treinou você. Porque eu tenho gente, a Bíblia diz que o exército de Israel, escute isso. A Bíblia diz que o exército de Israel era temido por todos os inimigos. No entanto, esse exército se acovardou. E Davi, que não fazia parte do exército, fez a diferença. O rei pergunta: quero saber quem é o seu pai, quem te treinou. E ele disse: eu sou filho de Jessé, o belemita. Lá em Belém, o meu pai, ele faz pão. Ele faz pão. A gente vende pão. Isso é uma piada? Não, isso não é uma piada. Porque quem fez Davi vencer o leão e o urso e o gigante foi quem, pessoal? Por favor, pegue isso aqui. Sem a unção, Davi matou um urso e um leão. Sem a unção, apenas com habilidade. Mas com a unção, ele fez a diferença. Eu quero que você entenda isso. Quantas pessoas aqui, ou que estão assistindo essa mensagem, se perguntam: por que que eu não consigo e o outro, que não tem a mínima condição, consegue? Alguém já fez essa pergunta? Por que que eu, que tenho dinheiro, curso, experiência, sabedoria, não consigo? E o outro que não tem nada disso consegue? Ah, tem que ter uma explicação para isso. Tem ou não tem, pessoal? Quando a glória de Deus pega você, ela leva você a nível diferente. Amém, pessoal? Então o poder não está no dinheiro, o poder não está no curso, o poder não está na condição humana, o poder está nas mãos de Deus. É isso que faz a diferença. Diga: eu vou fazer a diferença, em nome de Jesus. Davi casa com a filha do rei. Davi é integrado às forças armadas de Israel, ao exército. É recompensado. A casa dos seus pais é isento de impostos. Davi agora vai morar no palácio junto com o rei, casado com a filha dele. Lembra dos irmãos que humilhavam a Davi? Aquela unção, pessoal. Você sabia que um dos filhos de Saul, um dos filhos de Jessé, irmãos de Davi, um deles disse assim: essa unção aí não é de rei não, é porque o profeta Samuel já está velho, e quando o profeta Samuel morrer, Davi vai ser o próximo sacerdote, o próximo profeta. Não. Davi recebeu naquela unção uma promessa, e essa promessa vai acontecer, se cumprir
40 anos depois. Quantos anos, pessoal? Ele recebe a unção hoje, mas ele só vai tomar posse 40 anos depois. Nesses 40 anos tem história. Dentro desses 40 anos, Davi está em oração. Davi está servindo. Imagina só, eu disse para vocês que Davi foi levado para o palácio primeiramente para tocar harpa, mas sem saber, Davi estava cuidando de uma pessoa que no futuro iria querer matar. Como é que entende isso? Como é que se entende isso? Eu estou cuidando de alguém que vai me fazer mal. Porque Davi já sabia que ele já tinha sido ungido, mas ele seria rei. Então, de alguma forma, Saul iria persegui-lo, e Davi está lá para fazer o bem a ele. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então isso é uma lição para nós. Como que a gente deve tratar o nosso inimigo? Com espada? O texto está dizendo que como que Davi tratou de Saul? Cuidou dele bem. Tocava harpa, mas colocava água para o rei beber também. Tocava harpa, mas também colocava lá o vinho para o rei. Ele tratava o rei bem, mesmo sabendo que no futuro o rei iria lhe perseguir. Ele já sabia disso. E quantas vezes nós, que dizemos que somos filhos de Deus, escolhidos de Deus, às vezes queremos que o nosso inimigo morra, e logo. É assim, pessoal? Não, não pode ser assim. Então veja, as coisas começam a melhorar para Davi, né? Eu disse 40 anos, então ele casa com a filha. Davi, nesse espaço de tempo, escreve salmos, vive uma vida abençoada que nunca viveu. Ele faz uma amizade de ouro com o filho de Saul. Essa amizade, como vocês já sabem, que Jonatas, filho de Saul, seria então o próximo rei. Escuta isso. Jonatas, se Saul morresse, quem seria o novo rei? Seria Jonatas, filho de Saul. Pai morre, o filho assume. Só que Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, ele tinha conseguido compreender que o seu pai tinha se desviado do Senhor, e que ele, Jonatas, não tinha capacidade, mesmo sendo um capitão do exército, não tinha capacidade para reinar sobre Israel. E ele diz para Davi, Jonatas diz para Davi: Davi, eu sei que se meu pai morrer, quem deve assumir sou eu, mas eu não quero, você vai ser o nosso rei. Está pegando aí, pessoal, como é que é? Então, enquanto os irmãos de Davi desejavam o mal para ele, um outro que não era inimigo, irmão, filho de Saul, se alia a Davi. Você vê como é que Deus faz, né, pessoal? Às vezes, dentro da sua casa, no seu trabalho, ninguém te dá valor. Alguém lá de fora dá valor a você, porque Deus manda alguém para estar do seu lado. Deus coloca sempre alguém para estar do seu lado. Você crê nisso? E Davi disse: não, ô Jonatas, o futuro a Deus pertence, vamos pensar nisso agora não. E Jonatas diz: Davi, faz uma aliança comigo. Eu vou morrer em guerra, lutando por Israel, e você será o rei. Promete para mim que quando você assentar na cadeira do meu pai, você vai cuidar da minha família? E Davi disse: eu prometo para você. Acontece uma guerra, Saul e Jonatas morrem. O filho de Jonatas, como é o nome dele? Não sabe não? O Mefibosete, filho de Jonatas, ele perde as pernas porque os inimigos passam com carroça em cima das pernas dele, ele fica aleijado, ele foge para não morrer. Tantos anos depois que Davi assume, manda chamar: existe alguém ainda vivo da linhagem de Saul, porque eu quero honrar. Lembraram de Mefibosete, chama Mefibosete, pede para ele sentar na mesa e diz: eu restituo para você tudo que pertencia ao teu avô e ao teu pai, será seu agora, porque eu fiz uma aliança com seu pai antes de morrer.
É assim que Deus honra. Deus não esquece de aliança. Amém, gente? Poder da aliança, Deus não esquece de aliança. Mas vamos voltar para Davi. A Bíblia diz que as mulheres, eu quero até ler para você, capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Capítulo 18, verso 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul, elas cantavam assim, ó: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Isso aqui era um refrão. As mulheres cantavam e dançavam. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Verso 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para quem, pessoal? Vamos lá, gente. Daí, a partir dali, Saul olhava com o quê? Olhava com inveja para quem? Para Davi. Escute o que eu vou falar aqui para vocês, pessoal. O invejoso sempre vai ficar indignado quando você vence na vida. Quando você compra uma casa, quando você compra um carro, quando você compra um apartamento, o invejoso, a pessoa que tem um espírito invejosa, ao invés dela te dar parabéns ou se alegrar, ela deseja que você se dê mal na vida, porque ela não teve capacidade e você conseguiu. Então o invejoso nunca vai apertar sua mão te parabenizando. O invejoso sempre vai querer que você perca. O espírito do invejoso é que você sempre esteja por baixo e ele esteja por cima de você, além de você. O invejoso não tem coragem de fazer o que você faz, mas ele trabalha dia e noite torcendo para o seu mal. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Inveja. Davi tinha matado Golias já fazia tempo. Na rua, as mulheres cantavam: Saul, nosso rei, matou milhares, mas Davi matou o gigante, matou dezenas de milhares. Se eu fosse Saul, se eu fosse Saul, eu pensaria da seguinte forma: eu gostaria de ter comigo uns 100 Davi como esses do meu lado, sim ou não? Se eu fosse Saul, eu diria: poxa, eu gostaria de ter uns 100 como eles do meu lado, para livrar o meu povo e a gente ter paz. Mas Saul pensava assim: não, seu desgraçado, o que é que falta para ele agora? Só tomar o meu lugar. Era isso que Saul pensava. A partir dali, gente, Saul persegue a Davi. A Bíblia diz que Davi, ele vai para uma batalha defender Israel, e nessa batalha Saul manda homens tocarem fogo na casa dos pais de Davi. Ele começa a atacar. Saul começa a atacar a família de Davi. Quando Davi soube que a sua casa pega fogo, então ele sabe: olha, a guerra de Saul contra mim está declarada, mas eu não vou levantar minha espada contra ele, mesmo ele tendo matado a minha família. Preste atenção aqui, por favor, pessoal. Preste atenção aqui, por favor. Davi não vai se vingar de Saul. Por que ele não vai se vingar? Porque ele entende que a promessa que está sobre ele é maior. A promessa, Davi ainda não era o rei de fato. Davi ainda não era o rei legítimo. Então ele não vai se vingar porque ele entende que a promessa é maior. Então Davi tem uma estratégia: eu vou sair do palácio, e adivinha onde Davi vai morar?
mora por 1 ano e 4 meses na terra dos inimigos, em Gate. Davi vai morar, ele chega lá em Gate, e o rei Aquis pensa que Davi veio para atacar, e o rei diz: não, eu não vim atacar. Acredite, rei, Saul quer me matar, eu não quero fazer mal a ele, porque sou casado com a filha dele. O rei me aceita morar aqui, e o rei Aquis aceita que Davi more no território inimigo. E nesse período Davi dá várias provas de que não está ali para atacar, está ali justamente para não entrar em confronto com Israel. Quem está me entendendo, pessoal? Aquilo foi uma estratégia. Mas aí a Bíblia diz que os homens de Aquis têm ciúme de Davi, e diz para o rei: rei, você tem que dar um jeito, manda Davi embora, conte conosco, não conte com eles não. Mas o rei diz: olha, mas nas nossas guerras Davi venceu, lutou a nosso favor e venceu, só não lutou contra Israel. O Davi disse: olha, eu não posso lutar contra o meu povo, contra os outros inimigos eu lutarei, mas contra o meu povo não. Davi entende que é hora de sair dali e vai para Ziglac. Acontece que Saul continua virado, perturbado, ele quer achar Davi de qualquer maneira, persegue Davi de qualquer maneira. E uma certa vez houve uma outra batalha dos filisteus contra Israel, e os israelitas perderam a batalha, ficaram cercados. Saul se viu sem saída, pede para o seu escudeiro lhe matar. O seu escudeiro soltou a espada e saiu correndo, e ele pegou a própria espada, enfiou no chão e se matou. Saul se matou. Um egípcio leva a mensagem sem querer para Davi, e diz que Jonatas foi morto nessa batalha. Jonatas, o amigo de Davi, filho de Saul. Saul tinha se matado. Você pensa que Davi faz festa? Mesmo sabendo que estava chegando a hora dele assumir, ele não faz festa, ele lamenta. Ele lamenta. Ele só não poderia lutar aquela batalha para matar o Saul pela sua própria espada. Ele disse: não, eu serei rei, mas serei rei de uma forma legítima, através da unção. Se Saul tiver de morrer, porque ele quer me matar, mas se ele tiver de morrer, não será pela minha mão. Você está me entendendo isso, pessoal? Eu quero que você entenda o seguinte: que para você chegar no seu propósito, não force a barra, não quebre princípios. Para você chegar no seu objetivo, não force a barra, confie em Deus, continue seguindo as instruções de quem? De Deus, mesmo que você se sinta, como é que chama? Não confortado nessa posição, mas é o correto, é o mais correto, porque se você for na ignorância ou do seu jeito, você vai perder tudo, até aquilo que Deus ia te dar, você também vai perder. Compreende? Então Davi espera, Davi espera, e o seu dia chega. Eu quero que você vá lá em 2 Samuel, capítulo 5, e versículo 1. Já parto para o final. 2 Samuel, capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades, presta atenção, gente, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei. Primeira vez que você vê aí, rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram ou reconheceram Davi rei de
Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Observe, pessoal, Israel tem 12 tribos. Quantas tribos? 12. As tribos, no meio de toda essa guerra, elas se dividem. Se dividem. Com a morte de Saul, e como Davi foi aclamado rei em Hebrom, a notícia corre. Então eles se reúnem e diz: mesmo quando Saul era nosso rei, Davi já liderava Israel. Eles têm essa conversa. Mesmo quando Saul vivo, quem estava na frente das batalhas sempre era quem? Então, Davi, você é legitimamente nosso rei. Então Davi agora é aclamado por todas as tribos. Glória a Deus, pessoal. A vitória chega, não chega? A honra chega, não chega? Não é fácil o percurso disso, mas vale a pena, pessoal. Vale a pena. Então veja agora, Davi agora está num palácio. Davi agora retorna. Israel está em paz. Na verdade, Israel está em festa. E no meio, eu gosto muito disso, pessoal, porque a pessoa que é grata, a pessoa que é grata a Deus, isso é essa parte de humildade, de reconhecimento, de gratidão e nas pessoas é muito importante para quem? Porque tem gente que recebe a bênção e esquece de honrar a Deus. Quando Davi toma posse, ele se lembra da arca da aliança. Ele manda trazer a arca que estava na casa de Obed-edom. Ele diz: olha, eu tenho que construir um templo. Primeira vez, templo. Olha, eu quero fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim e por Israel. Eu quero ler com vocês, e aí para terminar mesmo, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, e agora eu termino. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, nós vamos ver aqui que Davi faz uma aliança com Deus. Ele tem um sentimento de gratidão. Aqui diz que o profeta Natã, por que não o profeta Samuel? Porque o profeta Samuel morreu de velhice. Quando o profeta Samuel morre, Deus levanta Natã como profeta no lugar de Samuel. Deus usa o profeta Natã para falar para Davi, o texto que vamos ler agora, verso 8. Natã diz para Davi: agora pois diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das malhadas, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, ou o rei de Israel. O meu povo, sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Quem eram os homens mais importantes da terra? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. O Senhor está dizendo isso agora para Davi: eu vou fazer de você como um deles. Versículo 10: e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos,
saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia, ou seja, sempre vai ter um rei no seu lugar após a morte. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto de seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca, escuta isso, gente, nunca retirarei dele o meu amor. Diga glória a Deus. Ou seja, seus filhos podem pecar, serão repreendidos por isso, mas nunca, diga comigo, nunca retirarei o meu amor. O pai repreende o filho, pessoal, mas repreende porque tem ódio? Repreende por quê? Então Deus está dizendo, se o seu filho pecar, vai ser castigado, mas eu não vou retirar o meu amor, como também retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã, o profeta, transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo. Olha que forte isso. Ele entra no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor, ou seja, diante da arca, e orou. Olha a oração como é bonita. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Amém, gente? Escuta isso. Isso aqui é muito forte. Davi, ele não se gaba, Davi não se exalta. Quando ele recebe as palavras do Senhor por meio do profeta, ele vai para o tabernáculo diante da arca, e ele dobra os seus joelhos, e ele diz: por que eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Por que a minha família, Senhor? Família não está falando dos irmãos, está falando dos filhos dele, os filhos de Davi. Por que a minha família, Senhor? E aí, pessoal, a Bíblia diz que Deus amou tanto a Davi, que confirmou a aliança com ele, da mesma forma que fez com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Deus está colocando Davi na prateleira que Abraão está, no mesmo nível. É tanto que Israel teve vários reis, ninguém como Davi, ninguém. E para terminar mesmo, a gente sabe que da tribo de Davi era da tribo de Judá, filho de José. Então Davi, da tribo de Judá, foi a tribo onde gerou Davi. Daquela tribo vem, a genealogia aponta, José, Maria, os pais de Jesus, pai adotivo, né? E a mãe de Jesus, Maria, são da tribo de Judá, da mesma linhagem de quem? O que eu estou querendo dizer para você? Que da mesma tribo, da mesma dinastia, da mesma linhagem, vem o nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Cristo é o nosso Salvador. Então é uma aliança, pessoal, que Deus, o Eterno, Ele não deixa cair. É uma aliança que o Eterno Deus honra, passe geração entre geração, mas a sua aliança permanece. Glória a Deus, pessoal. Então a gente sempre ouve falar assim, olha, Jesus, filho de...
Seria Davi maior que Jesus? É claro que não. Mas a fama e as conquistas que Davi trouxe para Jerusalém tornam-se tão famosas que o reinado de Davi torna-se o exemplo cabal. Não é que Davi é maior que Jesus, mas sim da linhagem da tribo de Judá. E por fim, pessoal, o profeta Isaías, no capítulo 55 e o verso 3, diz o seguinte: deem ouvidos à minha voz. Eu disse Isaías 55, verso 3: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então todos nós sabemos que Davi já foi, mas a aliança continua. E o Senhor está dizendo através do profeta Isaías que nós devemos ouvir a voz do Senhor, que nós devemos obedecer à voz do Senhor, e a nossa alma viverá, e Ele fará uma aliança eterna comigo, com você. Aí Ele está dizendo, me referindo à fidelidade prometida a Davi. Ou seja, Deus me abençoa também lembrando da aliança que fez com Davi. Diga glória a Deus. Diga eu recebo. Fica de pé e glorifica bem forte o nome de Jesus. Hoje você é um Davi escolhido por Deus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.